Então, a ideia da gente trabalhar com os dados do IBGE é que realmente ele oferece um conjunto muito grande de informações. Então, esse aqui é o site do IBGE, tá? Se vocês observarem, ele tem diversas APIs, tá? Que são diversas de onde a gente consegue recuperar esses dados, certo? Então, tem aí informações sobre a questão da malha geográfica, sobre a questão das localidades, que é o que a gente está trabalhando. Tem aí uma API de nomes, né, que aí envolve os nomes mais, para que a gente consiga ver a questão dos nomes das pessoas que existem no Brasil, questão de indicadores, enfim, tem várias coisas que a gente pode trabalhar com a API do IBGE. Eu vou trabalhar com vocês especificamente hoje com essa API de localidades, tá? Então, tem vários do que a gente, quando eu falar em termos de recurso, né, eu vou tratar esse termo com vocês com bem frequência, existem vários recursos que essa API oferece, e o recurso é basicamente o endereço, que a gente vai pedir o acesso por meio do AJAX, né, o que, é que a gente está trabalhando agora, e normalmente ele é identificado pelo nome dele, né? Isso aqui, em relação ao tipo do... Vocês estão vendo que tem um getzinho aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, quando a gente for explicar como é que a gente cria APIs e os formatos, as formas que a gente pode criar APIs, quais são os métodos que eles oferecem. Mas, normalmente, ultimamente, tem sido trabalhado muito fortemente o que a gente chama de API REST, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu já citei isso em algumas aulas anteriores. E uma das formas de a gente trabalhar e criar as APIs e disponibilizar os dados por meio dessas APIs é utilizando um dos métodos de recebimento de informação, que é o método GET, né? E aí, se vocês observarem, se vocês forem rolando a página aqui, tem várias formas de recuperar, né, vários recursos que estão aqui separados por esses tópicos, né, e sempre vem seguido do método GET, né, e de como a gente faz para recuperar essa informação. Então, é esse endereço aqui, né, que a gente vai utilizar para, lá naquele campo do Ajax, no campo do URL, para conseguir recuperar esse recurso, tá? Então, está aqui o meu arquivo HTML, é o consulta região.html, tá? Deixa eu até... Então, o meu arquivo HTML, ele tem, inicialmente, um select, certo? Esse select tem o ID região e tem vários options, que aqui eu coloquei manualmente, inicialmente, né? 1 para a região norte, 2 para a região nordeste, 3 para a região sudeste, 4 para a região sul e 5 para a região centro-oeste. E a ideia é que quando eu selecione um desses números aqui, uma dessas opções no meu campo de select, eu preencha automaticamente essa tabela aqui, ó, eu tenho nesse meu HTML uma tabela que ela está vazia, ela inicialmente não tem TRs e TDs, e a gente vai criar dinamicamente essa tabela utilizando, né, o JavaScript com o jQuery para preencher com os dados que vierem do JSON, do JSON que a gente está recuperando, certo? Então, essa é a proposta da atividade. A gente vai ter aqui essa visualização, um combo box com as regiões, né, a sigla das regiões, e quando clicar em consultar, vai preencher automaticamente uma tabela. Deixa eu ver se aqui embaixo tem esse exemplo, como é que vai ficar no final. Então, é basicamente essa visualização que eu quero que vocês tenham. Aqui, quando eu clicar no botão consultar, ele preencha essa tabela estados, aqui, ó, com os dados retornados pelo JSON, certo? E aqui no meu jQuery, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui, consultar a região também. Como eu tenho esse botão consultar, é basicamente o mesmo nome que eu usei naquela atividade passada, né? E eu vou replicar aquele mesmo modelo. Então, eu vou utilizar a função do onClick, né? Do jQuery, para atribuir a ação de clicar nesse botão,
Então, eu vou vir aqui, ó, vou utilizar o ID do meu botão consultar, certo? E vou adicionar o evento de clicar nesse botão. Então, vamos lá. Adicionei aqui o evento OnClick e eu vou criar uma função, né, que vai realizar a ação que eu estou querendo. Então, eu vou chamar aqui, deixa eu ver como foi que eu botei no tutorial, para não ficar muito diferente, porque eu passei para vocês. Botei o nome da função consultar, tá? Então, vou colocar aqui, consultar. E aqui eu vou criar essa função, function consultar. Tá? Essa função, o que é que eu vou fazer? Aqui foi o que eu apresentei para vocês. A gente tem um campo de select, que aí está com os valos de 1 até 5, cada um representando uma região. E o que eu quero fazer é recuperar qual é esse valor que o usuário selecionou quando eu clicar no botão consultar, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, por enquanto eu vou utilizar o jQuery, né? Que é o que a gente está tentando explorar mais nessas aulas. Vou criar aqui uma variável chamada id região e eu vou recuperar utilizando o nome do campo. Deixa eu ver qual foi o nome que eu coloquei aqui nesse campo. Foi região, tá? Então, eu vou recuperar pela região e pelo valor que foi digitado ali. Né? Isso aqui é o equivalente no JavaScript, é o document, vai de região, do document.getElement, vai ID, região, ponto, dela, tá? Então, isso aqui faz a mesma coisa desse código de JavaScript aqui embaixo. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a chamada do Ajax para aquele recurso que recupera os dados dessa região, certo? Então, eu vou criar aqui o Ajax. O Ajax, ele tem aquele parâmetro URL, né? URL. E aqui a gente vai colocar qual é o URL que recupera esse recurso do Ajax. Então, eu vou vir aqui, ó, qual que é o website que a gente vai utilizar. Os serviços da IBGE. Eu já adicionei lá para vocês, né? Mas basicamente é um número, né? Que a gente passa. Então, esse é o recurso passando um determinado valor. E esse valor que a gente quer passar é justamente o valor que a gente recuperou aqui na nossa variável da região. Então, eu vou fazer uma concatenação aqui, ó. Nesse espaço, eu vou concatenar aqui com o ID região, que é a nossa variável. Então, agora, nossa URL está dinâmica, né? De acordo com o valor que a gente seleciona lá no Combo Box, a gente vai ter, vai conseguir recuperar esse dado, tá? Então, usamos o Ajax, agora a gente vai partir para a função do Done, né? Caso esse Ajax seja a requisição desse Ajax seja bem sucedida, a gente vai processar isso com a função, né? Então, é que a gente vai ter nessa função de quando o dado é recuperado com sucesso, a gente obtém esses dados, né, por meio desse parâmetro da função, tá? E aqui a gente pode exibir, mexer com esses dados a partir de então. Por enquanto, eu vou dar um alert nesses dados para vocês verem o que é retornado, considerando que a gente tem aí esse objeto, tá? Então, criei aqui meu modelo inicial. Deixa eu compartilhar com vocês agora como fica o local roxo. Deixa eu ver se o champ está ligado, né? Deixa eu ver. Está desligado. Deixa eu ligar aqui o champ.
Ligo. Então, deixa eu abrir aqui no localhost barra ver direto IBGE. E aqui é o meu consultar região. Né? Esse aqui é o código que você já tem, né? E associando aqui ao botão consultar, certo? Então, não sei se dá para vocês verem, mas ele trouxe para ele mostrou para a gente, ó, um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos aí, né? Um conjunto de objetos aí dentro dessa função, tá? Então, isso porque eu está selecionando aqui a região norte, né? A região norte tem aí possivelmente 7 estados. Deixa eu ver a sul que tem menos. Então a sul que tem 3 estados só, ele me retornou 1, 2, 3 objetos. Que são os objetos que tem lá no JSON do estado, certo? E a gente vai precisar percorrer esse objeto que foi retornado, tá bom? Uma forma da gente fazer isso é a gente utilizar um for, que é o que a gente já está acostumado a trabalhar com JavaScript. Então, eu posso fazer assim, para i igual a 0 e menor do que dados.length. Eu sempre erro como se escreve length. Mais. Eu poderia fazer o quê? Alt, dados na posição i, ponto. Isso que eu vou colocar depois do ponto, né? Aqui eu já estou acessando o meu primeiro objeto, né? O que foi o primeiro valor que foi retornado pelo JSON. Então, deixa eu ver aqui o que é que tem no meu primeiro objeto. Ele tem esses parâmetros, ó, ID, sigla, nome e região. Deixa eu dar um alerta primeiro no ID, para a gente ver se ele está recuperando direitinho. Dados, ponto, ID. Certo? Então, com isso eu estou trabalhando utilizando um laço de repetição para percorrer o array, né, que foi retornado aí pelo JSON. Então, deixa eu executar aqui de novo, atualizar a minha página, vou selecionar aqui a região sul e clicar em consultar. Então, retornou o ID 41, 42 e 46, tá? Com o uso do laço de repetição. Então, consegui percorrer. Ao invés de recuperar o ID, eu quero recuperar, deixa eu ver qual é o nome do outro campo. Eu quero recuperar a sigla. O que eu posso fazer? Vou colocar a sigla aqui, ao invés do ID, né? Então, vamos atualizar aqui. Ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se eu selecionar Nordeste, vamos lá, Maranhão, Piauí, Ceará, RM, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Né? Então, ele retornou aí, na sequência, os estados daquela região. Tá? Só que ainda não é isso que eu não quero dar um hálito. Eu quero criar uma tabela. Eu quero preencher a tabela que eu já tenho, na verdade. Certo? Primeiro, eu apresentei para vocês a forma tradicional que a gente já está acostumado utilizando o JavaScript. E tem também a forma da gente trabalhar utilizando o JSON. O JSON não, o jQuery. É tanto J, né? Eu fico confundindo os nomes. Utilizando o jQuery, tá? E aí foi o que eu coloquei aqui no tutorial para vocês, como é que a gente pode fazer para utilizar um for, utilizando o for each, né? A gente trabalhou com for each quando a gente trabalhou lá com PHP, né? Era bem frequente a gente trabalhar com for each. E no caso do jQuery existe uma função que é a função each, que a gente consegue percorrer um determinado array, né? Um determinado vetor de objetos, utilizando essa função each aqui, chamando no próprio array, do próprio elemento. Então, basicamente, a gente consegue separar o índice do vetor, né, e o dado que existe ali dentro daquele vetor, dentro dessa função, né. Então, a função each, ela recebe aí como parâmetro uma outra função, que a gente consegue extrair o índice do elemento e o valor do elemento, né, o que é que está dentro daquele vetor.
tá? Eu vou deixar aqui, vou comentar isso aqui, vou fazer a mesma coisa utilizando o for each, tá? Vai ser o quê? Vou pegar o meu array, que é o meu array de dados aqui, ó, ponto each, certo? Então, essa é a função que eu vou recuperar. E aqui dentro, para processar os dados que são quebrados, né? Na verdade, quando a gente utiliza aqui essa função dados.it, ele dá não sei se vocês já viram, ele dá um explode, né? Ele explode o array em vários pequenos elementos, né? Em cada um dos elementos do array. Então, esse it aqui é o para cada, né? Para cada dado que tem dentro aqui desse array, eu vou chamar uma função. Eu vou passar como parâmetro o índice daquele elemento e o valor daquele elemento. Eu coloquei o nome aqui de estado para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Vocês poderiam chamar aí qualquer outro nome. Tá? Aí eu abri e fechei parênteses, chave aqui, né? E vou trabalhar com os dados aqui dentro. Tá? Vocês podem escolher, tá certo? Trabalhar tanto com o for, se vocês já estiverem acostumados, não tem problema. Ou for each é uma forma de vocês conhecerem outros recursos e pode ser que vocês vejam isso aí nos exemplos que vocês encontraram pela internet. Certo? E aqui eu vou dar um alerta aqui no meu estado, ponto ID. Ver que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dados na posição i, ponto sigla. E aí, esse elemento aqui, dados na posição i, é esse meu elemento aqui. É a mesma coisa, né? A mesma forma de eu trabalhar. Certo? Então, tem aqui meu estado, ponto ID. Então, aqui eu estou exibindo o ID, né? O ID dos estados do Nordeste, 21, 22, 23, 24, 25, 26, são 9, né? Tem vários aí, certo? Da região sul, temos 41, 42, 43, 44, tá? Então, é equivalente. Se eu quisesse, ao invés de utilizar esse elemento aqui, se eu quisesse utilizar dados na posição índice, eu acredito que vai dar na mesma coisa. Né? Deixa eu usar aqui a sigla nesse exemplo. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Se dados na posição I, né, que é esse elemento aqui, na posição índice, vai exibir para a gente a mesma coisa. Certo? É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certo? Então, esse índice é a mesma coisa que o nosso I aqui do lado de detecção. Tá? E esse elemento aqui é a mesma coisa que eu trabalhar o meu objeto na posição I. Mas para ficar mais fácil, mais legível, eu estou nomeando ele aqui. Tá? Só que, como eu falei, não é o alert que eu quero fazer. Eu quero recuperar esse meu objeto aqui, ó, dessa tabela, e adicionar uma linha aqui dentro. Então, o que eu quero é que ele crie aqui, ó, um TR e um TD aqui, e que aqui venha o nome dos estados, né? Por exemplo, Paraná. Depois, se eu tiver selecionado a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Professora, Oi, se a gente quiser, a gente pode usar aquele append child para fazer isso dinamicamente? pode sim, pode fazer. Eu vou fazer equivalente, só que utilizando o jQuery, tá? Aqui eu estou mostrando qual que é a proposta, o que é que eu quero que ele faça para a gente, né? Então, na verdade, eu não vou fazer isso aqui manual, tá? Eu estou só mostrando qual que é a proposta que eu quero que aconteça. Então, basicamente, eu quero que ele mostre isso aqui para mim. A princípio, se eu fizer isso aqui, modificar aqui, ele não está preenchendo dinamicamente, né? Ele está manual. Mas eu quero que ele preencha isso dinamicamente. Então, vou fazer o quê? Vou apagar isso aqui, não é isso que eu quero. Vou só copiar um exemplo aqui e vou apagar os outros. Eu quero que ele faça para mim isso aqui, preenchimento dinâmico. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso justamente fazer o que Arthur falou, dar o append, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou recuperar o meu objeto da tabela, que é essa, que possui o ID estado, ó. Estados. Vou fazer o quê? Vou fazer um append, certo?
E aqui o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar uma apêndice de vários Paranás, né? Por enquanto, mas a gente já troca isso. Então, quando eu fizer isso aqui, se eu clicar aqui em consultar, para cada estado, ele vai criar uma linha, né? Eu tenho na região norte, eu tenho 7 estados, então ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 linhas. Se eu tenho aqui região sul, que tem 3, ó. Ele criou 3 linhas, só que ele criou embaixo, né? O ideal é que a gente limpe, antes de a gente clicar de novo no consultar, a gente deu uma limpa. Não sei se vocês perceberam, mas o que aconteceu foi que ele deu. Deixa eu mostrar até aqui dinamicamente para vocês verem. Inspecionar. Que é interessante porque pode ser que aconteça com vocês, né? Esse aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Cadê o meu estado? Tá aqui, ó. Inicialmente, minha tabela está vazia. Então, deixa eu começar aqui pela região sul. Ó. Se eu clicar em consultar, ele veio aqui, ó, e criou 3 TR para mim, né? Ó, Paraná, Paraná, Paraná. Se eu clicar agora aqui em Nordeste, clicar em consultar, o que é que ele fez? Ele criou, mas ele adicionou mais elementos na minha tabela, né? Ele não apagou o que tinha e adicionou novos. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que vir aqui e dizer que cada vez que ele clicar nesse botão, eu quero que a minha tabela de estados ela fique vazia, né? Eu limpe o HTML que tem ali dentro. Isso seria equivalente no JavaScript puro, a eu fazer o meu document.getElement by ID estados.innerHTML igual a vazio. Eu coloquei a limpeza da tabela dentro do for each, não é para ser dentro do for each, né? É para ser aqui na hora que a tabela ela é, na hora que a gente chama a função, porque senão a cada vez que eu percorrer o meu array, ele vai limpar a minha tabela, né? Tem que ser fora do laço de repetição essa limpeza aqui, né? Senão não vai funcionar, tá? Então vamos lá, ó, deixa eu dividir de novo. Quando eu clicar em consultar aqui, região norte, criou 7 TRs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu clicar em outro aqui, ó, sudeste, consultar, ele limpou e preencheu com 4 novos estados, né? Sul, cliquei, preencheu com 3. Nordeste, cliquei, preencheu com 9. E assim por diante, tá? E agora, para finalizar aí, né, a demonstração, eu não quero que seja Paraná em todos, né? Eu quero que venha o nome específico do estado daquela região. Então, aqui eu vou apagar esse nome que tem Paraná, né? Na hora que eu estou dando append nesse objeto aqui. E aqui dentro eu vou colocar o estado ponto nome, tá? E esse elemento aqui é o que tem lá no JSON, né? Um dos elementos dele aqui é o nome. Eu estou recuperando desse aqui. Certo? Então, essa é a forma da gente fazer para concluir aí essa atividade, tá? Então, quando eu clicar aqui em consultar, agora sim, ele traz, ó, cada TR com um TD com o nome aí do estado que tem na API. Né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né?